grandezas escalares e vetoriais. Pessoal, nós já vimos o que é grandeza. Grandeza na física é tudo aquilo que pode ser mensurável, ou seja, medido. Acontece que existem dois tipos de grandeza: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Vamos ver as características de cada uma e, a partir daí, nós vamos conseguir identificar quando nós estamos falando de uma grandeza escalar e quando nós estamos falando de uma grandeza vetorial. Então, vamos definir primeiro o que é uma grandeza escalar. Pessoal, grandezas escalares são aquelas que podem ser definidas apenas pelo seu valor e por a sua unidade. Como assim? Olha, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente fala sobre temperatura, temperatura é uma grandeza escalar. Por quê? Porque ela fica bem definida quando eu falo apenas o seu valor e a sua unidade. Por exemplo, agora está fazendo 30 graus Celsius. Pronto, essa definição de temperatura já ficou bem explícita para alguém que eu estou falando sobre a temperatura. Essa pessoa que quis saber a temperatura, por exemplo, não precisa mais de nenhuma informação. Agora são 30 graus Celsius aqui no local onde eu estou. Ponto, acabou. Então, é uma grandeza que fica bem definida apenas com o valor e com a sua unidade. Quer ver outra? Se você me perguntar, professora, quantas horas tem um dia? Eu vou dizer, um dia tem 24 horas. Você vai entender perfeitamente o que eu vou estar dizendo apenas com essa informação que eu dei a você, 24 horas? Sim, não é? Um dia tem 24 horas. Ou se você quiser ser mais específico agora, professora, que horas são? Aí eu vou de acordo com essa imagem aí. São 11h55, 11 horas e 55 minutos. Você não precisa mais de outra informação sobre a hora que você quis saber. Então, essa grandeza ficou bem definida apenas com o que eu estou falando. Então, o tempo é uma grandeza escalar. Temperatura, tempo são grandezas escalares. Outros exemplos de grandezas escalares. Volume. Se você perguntar, essas garrafas que estão aparecendo aí na tela, elas têm qual é o volume delas? Aí eu vou dizer para vocês, 1 litro. Pronto, respondi sua pergunta. Então, volume também é uma grandeza escalar. Outro exemplo de grandeza escalar. Massa. Quando você sobe numa balança, o número que aparece lá é o valor da sua massa corporal. Você precisa saber mais alguma coisa da sua massa corporal? Não, né? A massa que você tem ali, a sua massa corpórea, é aquele valor que está aparecendo na balança e pronto. Então, temperatura, tempo, volume, massa, são todas grandezas escalares. Vamos ver agora o que é uma grandeza vetorial e por que eu estou falando sobre outras informações a respeito nas grandezas vetoriais que as grandezas escalares não precisam, já ficam bem definidas. Olha só, grandezas vetoriais, para que a gente consiga definir, é necessário estabelecer, além do valor e a unidade, uma direção e um sentido de sua atuação. Como assim, professora? Olha só, nesse exemplo que eu tenho aí, nessa figura, eu tenho 2 carros, esses carros estão se movimentando, eles estão com uma certa velocidade. Mas aí eu digo, vamos supor que a velocidade dos 2 carros sejam de 30, tá bom? 30 metros por segundo. Aí eu digo, olha, o carro vermelho está se movimentando a 30 metros por segundo e o carro amarelo está se movimentando a 30 metros por segundo. Mas eu preciso dizer mais alguma coisa sobre esses carros, sobre a velocidade desses carros? Sim, preciso, porque olha, pela imagem, você olhando, você está vendo que eles estão em direções diferentes e sentidos diferentes também, claro. Se estão em direções diferentes é porque estão em sentidos diferentes também. Então, veja que velocidade é uma grandeza vetorial, porque, além do valor, eu preciso também especificar a direção e o sentido do movimento. Então, toda vez que não ficar claro apenas com o valor e com a unidade o que eu estou querendo saber, eu também precisar saber qual é a direção e o sentido daquela atuação, então eu estou falando de grandezas vetoriais. Aqui no carro, nesse carro vermelho, ó. Esse carro vermelho, eu posso dizer que ele está numa direção horizontal, está se movimentando numa direção horizontal e o sentido é para a direita. Então, quando eu disser, olha, o carro vermelho está se deslocando a 30 metros por segundo, na direção horizontal, no sentido para a direita. Aí eu acrescentei valor e unidade, direção e sentido. Então, perceba que é uma grandeza vetorial. Se eu for falar sobre o carro amarelo, bom, o carro amarelo, ele está se deslocando na direção vertical, não é? A vertical, lembra, que é a linha em pé. E o sentido dele é para cima. Aí está aparecendo para a esquerda, mas é para cima, né? Ele está se movimentando para cima. Quer ver outro exemplo de uma grandeza vetorial? Força. Aí eu tenho um personagem, Clovis, e ele está puxando o seu cachorro. O cachorro não está querendo ir. Eu estou dizendo, olha, Clovis está exercendo uma força no cachorro.
Fica claro só em eu dizer isso para você? Não, essa força está sendo aonde? Está sendo de cima para baixo, de um lado para o outro. Qual é a direção dessa força? Qual é o sentido dessa força? Então, quando eu preciso colocar mais informações, é porque eu tenho uma grandeza vetorial. Então, veja só, nesse exemplo que eu dei aí do Clóvis e o seu cachorrinho. A direção é que direção? É uma direção horizontal, é uma linha, não é? Então, a força está sendo aplicada na horizontal. Sendo que a força que o Clóvis está aplicando no cachorro é para a direita. E a força que o cachorro está aplicando no Clóvis é para a esquerda. Então, grandezas escalares são aquelas que ficam definidas apenas por um número e uma unidade. Grandezas vetoriais são aquelas que, além do número e da unidade, eu preciso também dizer qual é a sua direção e qual é o seu sentido. Beleza, gente?